estudar Divina Comédia, eu acho que seria mais fácil fazer a pergunta contrária. Por que não estudar a Divina Comédia? Tão monumental é a obra, Se nós olhássemos só o valor literário dela, vale a pena, nesses nossos tempos de ignorância, se aproximar de uma obra dessa magnitude. É uma das maiores obras da história da literatura. Em geral, se compara a Divina Comédia com a construção das catedrais, acho que aqui é um pouco exagerado, com a Suma Teológica. Realmente não há comparação entre ambos. Mas no campo da literatura é de fato uma obra realmente gigantesca. O meu interesse pessoal pela Divina Comédia, se me permitem uma lembrança pessoal, eu certa vez visitando a casa do Dr. Sileno Ferreira da Costa, em Nova Friburgo, eu vi na biblioteca dele um tomo grande, assim, escrito O Inferno de Dante. Eu devia ter 14 anos, 13, 14. Falei, preciso ler essa obra. Eu me disse e me prometi que ia ler. Eu fui ler aos 40 anos, mas ela esteve me esperando ali, a Divina Comédia, me esperou pacientemente. E o que me decidiu, de fato, me deu um empurrão a ler a Divina Comédia foi a leitura desse livro, que é muito interessante, Literary Convert, Joseph Pearce. É um autor inglês que relata as conversões dos autores no campo da literatura na Inglaterra durante o século XX. Muito interessante o livro, mas o que vem ao caso é que eu fiquei muito impressionado como muitíssimos desses autores tiveram o grande empurrão da sua conversão na leitura da Divina Comédia. Por exemplo, T.S. Eliot, uma figura central na literatura inglesa, apesar que ele era americano, Maurice Barron, Dorothy Sayers, e a gente vê uma lista enorme de autores. Isso faz com que a gente diga, bom, há algo aqui, o livro do Corsão, Lições do Abismo, a primeira conversão de uma pessoa que leu foi do tipógrafo, que ia lendo enquanto ele ia arrumando as letras. Hoje em dia não existe mais isso, né? Mas as letrinhas como é que chama isso? As máquinas de tipógrafo antigas. Foi o primeiro que se converteu lendo Lições do Abismo, faz a gente pensar, bom, tem um certo interesse a obra. Aqui, nos anos 1930, tinham, quantos eram? Mais ou menos 30 mil conversões por ano, nos anos 30, na Inglaterra. Foi um movimento muito forte. Houve um momento em que se pensou que a Inglaterra ia voltar ao catolicismo, pela ação dos papas que se lançaram na conversão da Inglaterra,
E esse movimento parou só com o começo do modernismo. Mas, não falo aqui das convenções na Inglaterra, mas era só para sublinhar o que me fez, o que me moveu a mim pessoalmente a me aproximar da Divina Comédia. E em terceiro lugar, e que é de fato o mais importante, uma coisa é o estudo abstrato da doutrina, e que é essencial. A leitura da Divina Comédia não substitui o estudo do catecismo. E a maioria dos modernos só conseguem ler a Divina Comédia sem se converter porque são de uma ignorância no catecismo grotesca. Mas uma coisa é o estudo abstrato de um tema religioso e outra coisa é a visão concreta daquele mistério. As crianças de Fátima viram o inferno no seu catecismo quando estudavam. Outra coisa foi quando Nossa Senhora abriu a terra e mostrou para eles o inferno. Santa Teresa foi levada ao inferno, Santa Teresa de Jesus, e viu o lugar dela no inferno, preparado para ela, onde ela encaixava. Assim, ela viu ela disse que nunca mais na vida, nem num único instante durante toda a vida inteira dela, ela deixou de se lembrar daquela visão, e que fazia para ela olhar as dificuldades dessa vida como um brinquedo, como e ela sofreu terrivelmente na reforma do Carmelo, mas foi de uma ajuda poderosa. A beleza da forma, a inspiração, a delicadeza das metáforas usadas pelo Dante tem um valor enorme de nos fazer olhar concretamente o mistério do inferno. Agora, se me permitem, nós estudamos no Tratado das Virtudes a estrutura da alma, a relação da sua alma com as suas potências, a inteligência, a vontade, a parte sensível, o irascível, o concupiscível, os sentidos internos, os sentidos externos e os hábitos, que são como uma adaptação entre a potência e o ato. O ato humano verdadeiramente livre, no qual há um movimento livre, deliberado, com conhecimento de causa e eleição, é algo realmente meu. Os nossos atos são realmente... nós somos os nossos atos, de certo modo. O céu ou o inferno são, de certo modo, uma explicação dos nossos atos. A gente só vai entender o que é um ato movido pela graça, um ato meritório, no céu. E a gente só vai entender a gravidade de um pecado... Não, aí está errado a minha proposição. A gente só vai entender a gravidade do pecado vendo a Deus ou vendo ao inferno. Ao ver a Deus, a gente entende o pecado, que é, podemos dizer,
o antideus, de certo modo. A infinitude do pecado vem da grandeza a qual ele ofende, que é a grandeza de Deus. Portanto, o pecado tem algo de infinito. O inferno é como uma explicação desse ato. É como esse ato está numa caixa preta, que a gente só põe do lado de fora o título: pecado mortal, né? O inferno é abrir e olhar esse ato em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude. E o céu, a mesma coisa. Nós vimos o estudo do Tratado das Virtudes, vimos a política, que é uma continuação do Tratado das Virtudes, porque não é possível entender o homem sem entender a política. O homem é um animal político. Então é necessário, depois do Tratado das Virtudes, conseguir ver o homem na sua obra, como a polis. E aqui nós vamos um passo mais, né? Ao estudar o inferno, nós vamos tentar, de certo modo, essa visão do inferno supõe o Tratado das Virtudes e o Tratado da Política, porque nós vamos ver os vícios, que são os hábitos contrários às virtudes, e as suas consequências. É, de certo modo, um estudo em negativo, né? É o reflexo contrário do que nós vimos no Tratado das Virtudes. E a vida da polis, a vida política, de certo modo, é a que nos forma, ou para o céu ou para o inferno. Ninguém está determinado, é livre. Mas alguém que nasce num país católico, num ambiente católico, numa família católica e é formado catolicamente, é normal que tenha tudo que o leve, ele foi elevado até essa altura. Nós vivendo nesse mundo absurdo, aí a gente entende a visão de Fátima, as almas caindo no inferno como uma chuva. A irmã Lúcia fala como uma chuva fininha, assim, que aí quando ela vê bem, são as almas que caíam no inferno naquele momento. Vamos tentar, eu vou dar o programa do curso. Hoje é a introdução geral, na aula que vem a vida do Dante, e o ambiente histórico, a situação histórica dele, e nós vamos entrar em algumas objeções contra e algumas delas são reais e fundamentadas. Nós vamos tentar olhar essas objeções de frente. Depois, terceira aula, a doutrina sobre os novíssimos, de modo particular sobre o inferno. Um breve resumo sobre o que é o inferno. É muito curioso porque hoje em dia se fala do inferno como se fosse uma criação do Dante, como se o Dante tivesse inventado na cabeça dele. Ah, sim, que curioso, né? De onde será que o Dante tirou essa ideia do inferno? Uma vez uma pessoa me disse. Eu falei, como? Não, pois é, essa história de demônios do inferno. Que imaginação que o Dante tinha, né? Sim, o Dante tinha uma grande imaginação, mas em absoluto. Então, nós vamos olhar a doutrina católica, ver no Evangelho, ver as palavras de Nosso Senhor sobre o inferno. São muito impressionantes. A força das palavras de Nosso Senhor sobre o inferno.
Quarta aula, nós vamos considerar a estrutura literária da Divina Comédia e a geografia do inferno. Aqui sim, nós entramos na imaginação de Dante, exclusivamente, né? E é muito interessante ver todas as figuras metafóricas que ele usa. Em alguns livros até aparecem os desenhos da configuração que ele faz. E aí, quinta aula, entrada no inferno. No canto 1º ao 4º, nós vamos empreender a viagem ao centro do inferno. Parece o título de Júlio Verne, né? Journey to the Center of the Earth. Sexta aula, canto 5º ao 8º, círculos do 2º ao 5º. Sétima aula, cantos 9º e 10º, é o 6º círculo, dedicado aos hereges. É, de certo modo, única aula que nós vamos ter um único círculo que nós vamos nos dedicar. Oitava aula, canto 11 ao 17, círculo 7, que tem 3 giros, 3 subdivisões. Canto 18, círculo 8º, primeira e segunda vala. Aí o 8º círculo é um círculo muito amplo, com 10 valas, 10 partes, antes da caída final no Malegoshi. Como é que chama? Eu não lembro o nome exato. O recinto preciso de Lúcifer, no final, no centro da Terra, que governa o inferno. Nessa 12ª aula, nós vamos então entrar no 9º círculo e nos encontramos com a figura de Lúcifer. E aqui uma última aula, a 13ª aula, nós vamos olhar os demônios reais e os demônios de Dante, porque tem uma coisa muito curiosa. O inferno de Dante não é para os demônios, é muito curioso isso. Os demônios são figuras acessórias no inferno dele. É como se não fossem atormentados, é como se fossem só os torturadores do inferno. Mas ele termina no último, quando ele chega a Lúcifer, no centro do inferno, congelado, imóvel. Ele usa figuras muito interessantes para a gente entender o próprio da condenação de Lúcifer. Aqui nós terminamos a nossa terrível viagem e Dante diz que o demônio caiu do céu quando pecou e cai de cabeça e faz uma vala que vai até o centro da terra, onde ele fica entalado e o inferno dele, nós vamos depois estudar, é como uma espécie de embudo, como se diz, um funil, que os círculos vão ficando cada vez mais estreitos, e aqui está Lúcifer,
Dante faz a viagem descendo, mas como passa da linha do hemisfério, ele começa a descer, a partir daqui ele começa a subir. Aqui já é a subida do purgatório, há um rio que o leva e uma montanha do purgatório, só que virá na outra direção, e a partir daqui os círculos do céu Então nós vamos nessas 13 aulas chegar até o centro. Numa aula só subir o purgatório inteiro, noutra aula só chegar até o último círculo do céu, até a visão beatífica, e depois a conclusão final. No dia 27 de novembro, 16ª aula, a conclusão final, e no dia 4 de dezembro, a projeção sobre Charles Dickens. A bibliografia. Isso é um problema. Eu não sei dizer sobre as traduções em português. Eu li nessa aqui, que é a mais famosa aqui no Brasil, Ítalo Eugênio Mauro. Eles fizeram 3 livros separados. É uma boa edição, assim, bonita, bem e bilíngue. Então tem português de um lado e italiano do outro, com uma nota introdutória em cada canto e notas ao pé de página. Dante não faz 2 ou 3 versos sem fazer alusão a algum fato histórico, alguma obra escrita, algum personagem vivo ou morto, alguma citação implícita, o que faz é impossível conseguir ler Dante sem notas. Agora, este aqui é uma edição italiana, Commento a cura di Giovanni Falani e Silvio Zenaro, edizione integrale. Em italiano, 1/3 da página é o texto, em letra 10 vezes menor, minúsculo, você tem que ter uma lupa, tem os comentários, é só comentário, assim. Então, a cada palavra que diz aqui embaixo, contra sé. Gli occhi del poeta erano smarriti, ma udendo il suono, procurem uma edição, se virem, leiam, se puderem ler em italiano, é melhor. A minha dificuldade com esta tradução é que é uma leitura, um texto, como é que se diz? Ele faz a tradução em poesia. Ele tenta guardar a métrica. Então ele termina tomando uma liberdade com o texto que fica um pouco incômodo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a linguagem do Dante, em italiano, é uma linguagem clara, explícita. De fato, os renascentistas acusam o Dante de ter uma linguagem vulgar demais. Comparam ele com o pavão real, em que as ideias são brilhantes e os pés dele são horrorosos e feios. E o tradutor aqui tenta melhorar o Dante. Então ele tenta fazer um aporte pessoal
para ver se sobe um pouquinho o nível do coitado do Dante. Então, às vezes fica tão rebuscado que em português eu não conseguia entender o que ele estava querendo dizer. Então eu precisava ir ler em italiano. Ah, mas é evidente o que está dizendo, é claríssimo, plano, simples. Não, é um problema. Mas o meu irmão aconselha a leitura, se for ler em tradução, uma tradução que não seja em verso, uma tradução como é que chama? Livre e literal. Perde, porque o Dante vai de 3 em 3 versos, com uma rima, com um ritmo bastante marcado, o que é um dos grandes elementos da sua poesia. Então, ler um canto que de fato é cantado. Eu escutei recitações em italiano. O italiano normal já é cantado, né? Os italianos, para falar, movem as mãos e cantam. Mas aqui é realmente um canto. Vocês se virem. Agora, vale a pena a leitura, ao menos do Inferno. Não é nada do outro mundo. A leitura é curto. Comentários ao Dante, então. Todas as edições têm comentários, mas uma professora lá do Chile me recomendou alguns comentaristas. Joaquim Barceló, ela diz que é um muito bom comentarista no Dante. Outra ela falava de um livro que talvez se consiga na internet, chama Dante, é uma coletânea de artigos, publicado pela editora Universitária, em Santiago, em 1965. Parece que não é difícil encontrar na internet, se alguém quiser. Tem o T.S. Eliot, tem um artigo fazendo um comentário sobre a Divina Comédia, The Sacred Wood, a Floresta Sagrada. Dorothy Sayers, que é uma das que se converte por influência do Dante, ela é a tradução que se lê hoje em dia na Inglaterra, a mais comum, foi a que ela fez nos anos 40, eu acho. E ela tem 3 tomos enormes de comentário à obra do Dante. O padre Castellani tem vários artigos sobre o Dante. Eu, particularmente, vou me apoiar num trabalho feito pelo padre José Miguel Puentes, na Congregação do Verbo Encarnado, que ele não tem nenhum livro publicado, mas ele fez uma série de conferências. É um padre conservador, não é tradicional não, mas muito culto, e se dedicou especialmente ao estudo da Divina Comédia, e tem um trabalho no qual ele faz um resumo dos grandes autores, especialmente explicando as figuras mitológicas usadas pelo Dante. Bom, um dos grandes perigos, com isso eu concluo essa introdução, do mundo moderno, a gente pode dizer que é usar alguma expressão, é uma vida de segunda mão. Não há uma relação direta com as coisas,
com a realidade, e não importa a realidade. Deixa eu me explicar um pouco melhor. A gente vai num concerto, estão todos no concerto e absolutamente ninguém está interessado na música que está sendo tocada no concerto. Todos vão porque ou é bom e bonito ir a um concerto, ou porque quem está tocando é meu amigo e eu preciso que ele me veja no concerto dele, ou porque eu quero aparecer diante dos outros num concerto, e a gente fica ali esperando, escutando a música, escutando aquela... as opiniões, os estudos, todas as coisas. É como se os homens modernos que nós somos tivéssemos perdido o contato com as coisas. Não há mais, a inteligência não se interessa por nada, a vontade não se move por nada. Por que eu digo isso? Porque há um perigo de se aproximar da Divina Comédia como uma coisa de segunda mão. Olhar um belo texto, quando isso? Se fizesse isso já seria interessante. Admirar o texto concreto, na sua beleza concreta, já seria algo extraordinário. Mas nem isso, porque exige um esforço, exige uma dedicação. Mas aqui é principalmente o objeto considerado que nos deve mover. Certamente o esplendor da beleza do escrito de Dante vai nos tornar essa visão admirável, interessante, mas, insisto, é preciso olhar o objeto concreto e não ter medo de ser sacudido pela força do que está sendo visto. O Dante quando ele chega na porta do inferno, eles entram por uma vala e de repente se dão com a porta terrível do inferno. E no dintel se diz? Dintel se diz? Da trave, né? Não. A madeira que cruza assim de lado a lado em cima da porta. Portal. Hã? Portal. Portal é tudo. É uma porta grande pela qual se entra. Eu falo a viga de cima, de madeira, tinha uma inscrição terrível. Per me, a porta mesma que fala, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Aqui a gente já sente o joelho afrouxar. Por mim, se vai alla città dolente. Me parece a descrição do inferno, città dolente. E é a descrição do mundo moderno. É a descrição exata do mundo moderno. Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Foi a justiça que moveu o meu alto Criador. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. A mim
fez-me a divina potestade, a suma sabedoria e o primeiro amor. É o amor ofendido de Deus que cria o inferno. É o amor recusado de Deus que cria o inferno. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Antes de mim não tinha sido criado, dinanzi a me non fuor cose create, não havia coisa criada antes de mim, porque os anjos não são coisas, são pessoas, e o inferno foi criado diante da rebelião dos anjos. Então a primeira coisa criada foi o inferno em resposta à rebelião dos anjos. Se non eterne, e io eterna duro. E eu, esta porta do inferno, vou durar eternamente. E aí ela diz aos que estão entrando: lasciate ogni speranza, voi che entrate. Podem deixar no lado de fora toda a esperança, vós que entrais. Queste parole di colore oscuro vi ho scritte al suono di una porta, perché io, maestro, il senso lor me è duro. Essas palavras eu vi num tom escuro, escritas sobre o alto de uma porta, ao qual eu respondi: mestre, il senso lor me è duro. É aqui onde eu chego. Não é uma bela visão o que nós vamos contemplar. E aí, o Virgílio diz para ele: seja homem, porque é preciso que vejas que passes por aqui e vejas essas cenas. A visão terrível que vais ter será o princípio que lhe vai fazer conseguir chegar no purgatório e no céu. Livra-te desse medo circunspecto. Aqui toda tibieza esteja morta. Ogni viltà convene che qui sia morta. Noi siamo venuti a loco che tu vedrai la gente dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. A essa gente que perdeu o bem da inteligência. E aqui eu queria só, não quero comentar o canto, mas eu só queria dizer que é duro e nós estamos já acostumados a ter uma visão distante das coisas. É preciso olhar as coisas em primeira mão, modo direto. E depois, esta visão em particular, por mais que seja dura, vale a pena deixar de lado toda a viltà.